certinho. Olá pessoal, boa noite. Chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. Vamos levar para você o melhor do futebol brasileiro, do futebol internacional, futebol amador. Então tudo que aconteceu de mais importante no final de semana, a gente vai levar para você agora no programa Bate-Bola, que tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal USB de futebol. Tá certo? Então a gente está chegando com boa noite e o destaque inicial do Juan. Boa noite. Meu destaque é o clássico entre as duas maiores torcidas do Brasil, que se enfrentam amanhã pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, Flamengo e Corinthians, na Arena Corinthians. Realmente, amanhã a bola rola pela Libertadores da América e tem esse grande jogo. O meu destaque vai para os times cearenses, né? O destaque negativo, o Pacajus acabou se despedindo da Série B, tá certo? Acabou perdendo nos pênaltis e o meu destaque negativo vai para o Pacajus. Já o destaque positivo vai para os dois times, os times da Série C, né? Tanto o Atlético Cearense como o Floresta ganharam e hoje tem jogo do Ferrinho. Os times cearenses ali dando sinal que podem sair. A gente vai já mostrar a situação de cada um deles, o que é que eles precisam para se livrar da degola. Só lembrando que dificilmente os três times escapam, talvez um ou dois caiam, tá certo? Então vamos iniciar o nosso programa falando de Série D do futebol brasileiro, que teve já as 16 aves de final. O Juan já teve 15 resultados, 15 times classificados, 15 classificados, só restam uma vaga, e essa vaga sai no jogo de hoje entre o Santa Cruz e o Retrô, tá certo? Então a gente teve o Pacaju 0-0 com o Rio Branco, o Rio Branco ganhou nos pênaltis, o Motoclube 1-1 com o São Raimundo, o Anápolis 2-1 no Real Noroeste, o América de Natal 0-0 com a Jacuipense, o Amazonas 2-1 no Juventus, Asa 2-0 no Afogados, Brasiliense 1, Nova Venécia 1, Lagarto 2, Souza 1, Pouso Alegre 2, Operário 0. Tivemos também o São Raimundo 2-0 no Azures, Tocantinópolis 4-1 no São Raimundo do Amazonas, Bahia de Feira 2-1 no Costa Rica, Paraná 0-0 com Cascavel, Aimoré 0, Portuguesinha do Rio 1, Caxias 1, Oeste 1. Então, com esses resultados, o Juan vai relatar quais foram os times classificados. Tá certo? Quais são os 15 times classificados para a próxima fase? Rio Branco, Motoclube, Real Noroeste, América de Natal, Amazonas, Asa, Nova Venécia, Lagarto, Pouso Alegre, São Bernardo, Tocantinópolis, Bahia de Feira, Paraná, Portuguesa e Caxias. Ok, então esses são os times classificados. Para a próxima fase, para as oitavas de final, como eu falei, restando apenas uma vaga que sai no confronto entre o Retrô recebe o Santa Cruz. O primeiro jogo foi 0-0, tá certo? Então a Série D, lamentar mais uma vez, a saída, né, a desclassificação do único time cearense na competição, que era o Pacajus, ou seja, nenhum time cearense vai subir para a Série C do futebol brasileiro, tá certo? Agora vamos falar de Série C, 17ª rodada, Série C do futebol brasileiro. A gente teve rodada completa, aliás, falta um jogo para completar a 17ª rodada, e o Juan vai relatar todos os jogos da Série C do futebol brasileiro. Aparecidense 1, Atlético Cearense 3, Figueirense 3, São José 2, Vitória 2, ABC 2, Floresta 2, Brasil de Pelotas 1, Botafogo da Paraíba 2, Volta Redonda 1, Campinense 1, Paysandu 3, Confiança 1, Alto 0,
Manaus 0, Botafogo da Paraíba 0. Ipiranga 2, Mirassol 1. Ok. Então, com esses resultados, a classificação, Juan, a classificação da Série C, o Mirassol é o líder da competição, o Paysandu é o segundo, o Figueirense é o terceiro, o ABC é o quarto, o Botafogo da Paraíba é o quinto, Volta Redonda é o sexto, o Botafogo é o sétimo, a Aparecidense é o oitavo. Então, esses são os 8 times melhores classificados, os times que vão para a próxima fase, né? Vão para o mata-mata para ascender a Série B. Já na zona da degola, mesmo com a vitória do time cearense, a gente está vendo o Floresta ali, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, Juan, com o 16º, o Atlético Cearense, grande vitória do Atlético Cearense, mas mesmo assim ele permanece, abre a zona de rebaixamento, o Ferroviário é o 18º, o Campinense é o 19º e o Brasil de Pelotas é o 20º, ou seja, está muito acirrada a parte de baixo ali. E tem jogo do Ferrinho. O Ferrinho fecha a rodada hoje com o Clube do Remo jogando fora de casa. Aliás, os times cearenses, a situação do Ferroviário é muito ruim. O Ferroviário joga hoje fora com o Clube do Remo, joga fora também com Volta Redonda e recebe o Ipiranga. Então a situação do Ferrinho é muito difícil. Já o Atlético Cearense, Juan, ele deu uma respirada, recebe o Botafogo em casa e fecha com confiança, né? O Confiança pode estar livre, o Atlético Cearense pode ser que ele escape. Já o Floresta recebe o Campinense fora e recebe o Campinense em casa e o Paysandu fora. Situação complicada aí dos times cearenses, a gente relatou, dificilmente a gente vê 2 times aí escapando. Eu acho que talvez 2 dos 3 caiam, se não cair os 3, né? Porque não tá fácil não, tá difícil aí para todo mundo. Tá certo, Juan? Então mandar um abraço aí para as pessoas que acompanham a nossa programação. Vamos falar agora de Série B do futebol brasileiro. Série B, Juan, que teve rodada completa, a rodada de número 21, ela foi no meio de semana e ontem já começou a rodada de número 22. Tá certo? Então o Juan vai falar toda a rodada, a 21ª rodada, a Série B que está pegando fogo. CSA 1, Ituano 3, Ponte Preta 3, Operário 0, Novo Horizontino 1, Vila Nova 1, Londrina 1, Criciúma 1, Brusque 0, Cruzeiro 0, Tombense 3, Sampaio Corrêa 0, Bahia 3, Náutico 0, Sport 2, Guarani 1, Vasco 4, CRB 0, Chapecoense 0, Grêmio 0. Tá certo. E com esses resultados, Juan, como é que tá a classificação da Série B? Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, nesse momento os 4 que se classificariam para a Série A. Tombense em 5º, Londrina em 6º, Sport em 7º, Sampaio Corrêa em 8º, Criciúma em 9º, CRB em 10º e assim fecha o G10. Agora na parte de baixo da tabela, Novo Horizontino em 11º, Ituano em 12º, Ponte Preta em 13º, Brusque em 14º, Chapecoense em 15º, Operário em 16º, e abrindo a zona de rebaixamento, CSA em 17º, Guarani em 18º, Náutico em 19º e Vila Nova em 20º. Tá certo. Então, aí a Série B do futebol brasileiro. Série B que tá pegando fogo, Juan, e já teve ontem, começando a 22ª rodada, a gente teve o Vasco da Gama, empatou em casa com a Chapecoense. O Vasco acabou empatando esse jogo. E com isso, a 12ª rodada tem continuidade amanhã. E ela finaliza dia 6. O Juan vai relatar todos os confrontos da Série B da 12ª rodada. Sport Criciúma, Brusque e Sampaio Corrêa, CRB e Ponte Preta, Operário e Náutico, Vila Nova e Ituano, Guarani e Grêmio, Bahia e CSA, Novo Horizontino e Londrina, Cruzeiro e Tombense. Ok, então esses são os jogos da 12ª rodada, só lembrando que a Série B classificam 4 times para a Série A, e a gente está vendo aí esses times que estão na ponta. Eu particularmente, João, dificilmente acho que esses times vão perder, não vejo os times que estão chegando ali com muita força não. Tá certo, João? Só mandar um abraço para quem acompanha a nossa programação, o nosso programa Bate Bola, é ao vivo aqui no Facebook,
e tem o apoio do canal Ceará Fla 79. Mandar um abraço para a comadre Conceição aqui no Barro Preto. Um abraço para a comadre Conceição, para o Gabriel. Aliás, o Gabriel está de aniversário. Parabéns, Gabriel. Também para o Padre Anísio, o Aestim. Galera boa, tá certo? De Santana, o Laerte. Um abraço para o Laerte. Em Sobral, o meu irmão Ivani, torcedor do São Paulo. O Grijalba aqui no Barro Preto, torcedor do Vasco. O meu amigo Emanuel Alex. Emanuel, que é torcedor do Mengão. Amanhã tem jogo do Flamengo pela Libertadores da América. O Emanuel está confiante. Em Fortaleza, o José Deoclésio, torcedor do Vasco, vibrando com a campanha do Vasco. Aqui no Barro Preto também, o compadre Elos, presidente, um dos presidentes do Cruzeirão do Barro Preto, que jogou ontem. Já já a gente vai falar desse jogo. No Mulugum, vou mandar um abraço para o meu amigo Hernando. Hernando, torcedor do Flamengo. Em Santana, o Ednatan que é torcedor do São Paulo. Aqui o Igor de Mel, rapaz, o Igor também é torcedor do São Paulo. E em Riacho da Montada, o Josias, que é torcedor do Ceará. Tá certo, Juan? Então agora vamos falar de futebol amador, Juan. Vamos falar de futebol amador. Olha se você vê os comentários aqui. Futebol amador que teve ontem o Cruzeiro do Barro Preto. Jogou em casa. O segundo quadro empatou. Aliás, jogou em casa, Juan, contra o time de Santana. Jogou em casa. E o segundo quadro empatou em 1-1. Gol do Abdias. E o primeiro quadro também empatou em 1-1 com gol do Grijalba. Então, ontem, grande jogo que teve na Toca da Raposa 2. E o Cruzeirão do Barro Preto manteve a invencibilidade, né, João? O Cruzeiro há muito tempo não perde. E ontem conseguiu o empate. Não venceu, mas também não perdeu, né? E quem jogou ontem, João, o Cruzeiro do Barro Preto, a galera lá que fez parte do Cruzeiro, teve um abraço aí pro Erley, pro Thiago, pro Zé Célio, o Padre Elvis, o João Edas, o Gelcinho, o William também estava no jogo, né? O Fabrício, rapaz, o Fabrício que é lateral do segundo quadro, também jogou ontem no primeiro. O meu amigo Abdias, o Heraldo, o Luan, o Grijalba e também o Leandro. Esses foram os jogadores que jogaram no primeiro quadro e empataram em 1-1. Já no próximo domingo, no próximo final de semana, mais precisamente no sábado, o Cruzeiro do Barro Preto ele estreia na 12ª Copa Alves Ferreiros do Melado Caracará, troféu Evangelho Rocha, sábado, dia 6 de agosto, jogão do Cruzeiro. Tá certo? O Cruzeiro joga, tem Ceará de Melado e Cruzeiro do Barro Preto. Esse jogão lá no Melado, essa Copa do Melado, Juan, que tem a organização do meu amigo Marcos Lima, do Bibi, meu amigo Bibi, do Márcio Gonçalves, e tem o apoio do vereador Camilo Motos, tá certo? Então, grande competição, e a estreia do Cruzeiro do Barro Preto certamente vai ser lotação, muita gente vai do Barro Preto se dirigir até Melado para prestigiar o Cruzeirão do Barro Preto, tá certo, Juan? Quem falar no Barro Preto, mandar um abraço pro meu amigo, meu tio Gerardo, torcedor ardoroso do Cruzeirão da Massa, para Lidiane e todo mundo de casa, tá certo, Juan? Agora, Juan, a gente vai falar de Série A do futebol brasileiro. Série A que teve a 20ª rodada, a Série A tá pegando fogo, 20ª rodada, teve nesse final de semana, e a gente vai relatar todos os jogos, o Juan vai relatar todos os jogos. Essa rodada, Juan, que ela fecha a 20ª rodada já no jogo entre Santos e Fluminense. Então o Juan vai relatar todos os jogos, passar limpo, a rodada completa da Série A do futebol brasileiro. Goiás 1, Curitiba 0, Ceará 1, Palmeiras 2, Corinthians 1, Botafogo 0, Flamengo 4, Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense 1, São Paulo 0, Internacional 3, Atlético Mineiro 0, Fortaleza 0, Cuiabá 0, Fortaleza 1, América Mineiro 3, Avaí 1, Red Bull Bragantino 1, Juventude 0. E essa foi os jogos, né? Foram os jogos. E só lembrando que já o Fluminense fecha a rodada jogando com o Santos lá na Vila. Tá certo, Juan? Deixa eu mandar um abraço também pro meu amigo Guaru, rapaz. Francisco José, meu ex-aluno. É um incentivador de futebol amador. E ele está lembrando aqui que domingo vai ser a estreia da seleção santanense intermunicipal no Cearense, tá certo? O Campeonato Cearense Intermunicipal é a estreia da seleção santanense. Então a gente vai torcer para que a seleção santanense se dê bem nessa competição.
Tá certo? Então, com esses resultados, o Palmeiras continua líder, né? Mais líder do que nunca. 4 pontos na frente do segundo colocado, que é o Corinthians. O Fluminense é o terceiro. E o Atlético Paranaense fecha o G4. O Juan vai passar limpo o restante da classificação. Flamengo em quinto, Internacional em sexto, Atlético Mineiro em sétimo, Bragantino em oitavo, Santos em nono, São Paulo em décimo, Goiás 11º, Botafogo 12º, América Mineiro 13º, Ceará 14º, Coritiba 15º, Avaí 16º, Cuiabá 17º, Fortaleza 18º, Atlético Goianiense 19º, Juventude 20º. Tá certo. Então, essa é a classificação da Série A. A Série A, Juan, que fecha daqui a pouco, como a gente já relatou. E tem a 11ª rodada iniciando sábado, né? Sábado, dia 6, tem o jogo do Ceará e o Juan vai relatar toda a rodada. O Ceará que joga fora de casa com o Botafogo. Abre a rodada Ceará e Botafogo e o Juan vai falar o restante da rodada. Botafogo e Ceará, Juventude e América, Atlético Goianiense e Bragantino, Avaí e Corinthians, São Paulo e Flamengo, Fluminense e Cuiabá, Palmeiras e Goiás, Fortaleza Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Curitiba e Santos. Tá certo. Então, com esses resultados... Aliás, essa é a próxima rodada, né? Essa é a próxima rodada da Série A do futebol brasileiro. Tá certo, Juan? Então, vamos mandar um abraço aqui pro meu amigo Márcio, lá no Salgado também. Curte a nossa programação. Na Lagoa do Serrote, o Levi. O Antônio Cláudio Sobral, torcedor do São Paulo. O meu amigo Albeci Ripardo, na Lagoa do Serrote. Sempre curte a nossa programação. O Albeci Ripardo, que tem um programa também aqui, Faixa do Esporte, sempre às quartas-feiras, 6h55. Ele faz o esquenta da rodada. Certamente vai fazer a sua programação nesse meio de semana. Em Fortaleza, mandar um abraço para o Isaías torcedor do Ceará, o meu irmão e compadre Adílio, o meu irmão Ademir também, Ademir e o Adílio, que são torcedores ardorosos do Ceará. Na Lagoa do Serrote, para Eunir, mandar um abraço para Eunir, mandar um abraço também na Santa Rita, para o meu amigo Jair, rapaz, o Jair que é árbitro, um abraço para ele. Pro Auriberto, rapaz, o Auri, filho do seu Gilberto, também árbitro, um abraço para ele, sempre curte a nossa programação. Aqui no Barro Preto, a Dona Assunção, o seu Neném e também o Osani, que curte também a nossa programação. A Leila e o Cícero, a Leila torcedora do Ceará e o Cícero torcedor do São Paulo. Agora vamos falar de Série B do futebol cearense, rapaz. Série B que tem já o Guarani conseguiu o acesso. E a gente teve na quarta rodada, 4 de 5. O Horizonte ganhou de 2-0 do Floresta. E o Barbalha, Juan, empatou em casa 2-2 com o Guarani de Juazeiro. Falar no Barbalha, mandar um abraço pro meu amigo Eduardo. Rapaz. Eduardo, filho do Pedinho, mandar um abraço pro Pedinho também. Pedinho na Lagoa do Serrote. Também curte a nossa programação. Com isso, Juan, a classificação, depois de 4 rodadas, o Guarani já fechou. Já jogou 4 vezes, já subiu para a primeira divisão. Nós temos o Barbalha em segundo, com 5 pontos. O Horizonte em terceiro, com 4 pontos. O Grêmio Recreativo Pague Menos é o quarto, com 3 pontos. Esses 3 times, Juan, eles lutam por uma vaga, já que o Guarani já subiu. E no próximo final de semana a gente tem o Floresta, que não tem mais condição de subir, ele recebe o Barbalha. Se o Barbalha ganhar, se garante. E o Grêmio Recreativo Pague Menos joga com o Horizonte. O vencedor desse confronto, ele sobe caso o Barbalha não ganhe do Floresta. Deu para compreender, Juan? Então é assim, o Barbalha que depende apenas dele. Se ele ganhar do Floresta, subiu. Se ele empatar, aí ele pode ser ultrapassado se houver vencedor no jogo do Grêmio Recreativo Pague Menos e o Horizonte. Então, próxima quinta-feira, rapaz. Quinta-feira, dia 4/8, às 15 horas, tem Floresta e Barbalha, Grêmio Recreativo Pague Menos e o Horizonte.
um desses 3 times ascenderão a Série A do futebol cearense do próximo ano. Tá certo, Juan? Agora a gente vai falar um pouco sobre Brasileirão, Juan, Sub-20. A gente sempre acompanha essa competição e são 9 rodadas. No próximo domingo tem a última rodada e o Juan vai relatar todos os jogos da 8ª rodada. Atlético Mineiro 2, Fortaleza 1. Santos 2, Atlético Paranaense 3. Flamengo 2, Ceará 0. Bragantino 3, Grêmio 0. Fluminense 1, Chapecoense 1. Bahia 0, Palmeiras 5. Atlético Goianiense 2, Internacional 2. Cruzeiro 1, São Paulo 1. Corinthians 1, Vasco 1. América Mineiro 1, Botafogo 1. Ou seja, com esses resultados, Juan, o que foi que aconteceu? Com esses resultados, a gente tem no grupo A o Palmeiras líder, o Flamengo é o segundo, o América é o terceiro, o São Paulo é o quarto. Já no grupo B, o Atlético Paranaense é o primeiro, o Vasco é o segundo, o Corinthians é o terceiro e o Santos é o quarto. Só lembrando, só falta mais uma rodada, quem se classificar, os 4 classificados de 4 grupos, eles se enfrentam em sistema de mata-mata, tá certo? Então, aí a gente passou a limpo o Brasileirão Sub-20, tá certo, Juan? Vamos mandar um abraço pro Luquinhas, rapaz. O Luquinhas, boa noite pro Luquinhas, torcedor do Flamengo, o Eliseu. Em Sobral, pro Fabinho, rapaz, meu irmão Fabinho, um abraço para ele. O Fabinho, que também é torcedor do Santos, ele disse que a gente não fala no Santos. Mandar um abraço também, Juan, pro o Léo Gomes, na Santa Rita, também acompanha a nossa programação. Em Sobral, o Arão Carlos, aqui no Barro Preto, Roniberto, torcedor do Guarani de Sobral. Mandar um abraço pro Jô, rapaz, o Jô lá no Melado, o Jô, que é filho da tia Cleo, mandar um abraço pra tia Cleo, para as meninas, pro Josimar e pro Dizermar. O Dizermar é conhecido no meio do futebol como Papel, um abraço aí pro Papel, Dizermar. Em Fortaleza, o Mauriene. Em Morrinhos, uma boa noite para o Erlim e para a Silvinha e também para o Carlinhos. Já na Terra Nova, Juan, um abraço para Eleni, para Cleidiane, para a galera boa aí de Terra Nova que curte a nossa programação. Em Tanques, o Novo, a Sirene e o Júnior. Mandar um abraço para o meu amigo Júnior, tá certo? Em Santana, Fábio Gomes, que acompanha, que curte a nossa programação. Agora, Juan, na semana passada houve as quartas de final, jogos de ida da Copa do Brasil. E a gente teve o Flamengo empatando em casa 0-0 com o Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense ganhou de 2-0 do Corinthians. São Paulo 1, América 0. Fortaleza 0, Fluminense 1. A gente vê aqui, Juan, que nenhum time se classificou, como aconteceu nas 8ª de final, que o Corinthians goleou, né? O América goleou também o Botafogo. Esses times, logo no primeiro jogo, acabaram se classificando. E aqui não, nas 4ª de final, bem acirrado, né? Tudo pode acontecer. Quem tem um placar mais folgado é o Atlético Goianiense, mas joga na Arena do Corinthians e não é fácil se classificar lá, né? Vai ser muito difícil, a gente aí tá vendo. Com certeza lá no dia 17 tem os jogos de volta, né, Juan? Dia 17 tem 3 jogos, o Fluminense recebe o Fortaleza, lógico, o Fluminense jogando pelo empate, o Corinthians recebe o Atlético Goianiense e tem que reverter o placar. O Flamengo visita o Atlético Paranaense lá na Arena, né? Lógico. Esse jogo também, quem ganhar classifica. E no dia 18, o América recebe o São Paulo. Tá certo? Então, a Copa do Brasil foram justamente esses jogos das quartas de final. Falar em quarta de final, Juan, acontece amanhã, como foi o seu destaque, os jogos de ida das quartas de final da Copa Libertadores de América. E o Juan vai falar os 4 jogos, começando amanhã, terça-feira, né? 2 jogos na quarta e 1 jogo na quinta. Corinthians e Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, Vélez Sarsfield e Tajeres e Atlético Paranaense e Estudiantes. Exatamente, esse jogo do Atlético Paranaense só é na quinta-feira, né, Juan? Vamos mandar um abraço aqui, uma boa noite para o meu amigo Ivanildo Aldendir, aqui no Barro Preto. Mandar um abraço para o Antônio Jarbas, rapaz, em Santana, torcedor do Mengão. O Roniberto e o Aurian, né? O Roniberto já falei, o meu amigo Aurian. Mandar um abraço também para
Um abraço e uma boa noite para minha madrinha Creuza, rapaz, em Apunharés. Ela curte a nossa programação, às vezes ela não curte ao vivo, mas vai lá no YouTube e aqui mesmo no Facebook e curte a nossa programação. Em Sobral, o meu amigo Primeirasmo. No Dourado, mandar um abraço e uma boa noite para o meu amigo Alexandre, rapaz. Em Sobral, no Parque Silvana 2, o Giovanni Borracha, grande jogador. Um abraço aí pro Giovanni. Tá certo, Juan? E um abraço também lá na Veneza pro Tiago Palmeira. O Tiago Palmeira, o Célio, também curte a nossa programação. Ok, Juan? Então agora a gente vai falar sobre Sul-Americana, rapaz. Sul-Americana tem o Cearazinho de Açúcar, tem grande confronto contra o São Paulo. E o Juan vai falar os 4 jogos. Também começando amanhã, né, Juan? Tem um jogo amanhã. Aliás, 2 jogos amanhã. Um jogo isolado na quarta, que é justamente o do Ceará. E um jogo na quinta, que é o jogo do Internacional. O Juan vai dizer quais são os jogos, quais são os confrontos da Sul-Americana. Nacional e Atlético Goianiense, Deportivo Táchira, Independiente del Valle, São Paulo, Ceará, Melgar Internacional. Ok. Então esses são os jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana. Mandar um abraço também, Juan, em Santana, pro meu afilhado e amigo Salles, tá certo? O local onde tem as melhores frutas de Santana é no Salles. Um abraço aí pro Salles. O Salles que é torcedor do Palmeiras. Aliás, falar no Palmeiras, a gente vai, no final do programa, homenagear mais uma vez a torcida do Palmeiras, que faz tempo, rapaz, que a gente tá pra... Aliás, o disco aqui já tá arranhando, né, Juan? A gente tanto tocar o hino do Palmeiras. Mas foi o que a gente colocou desde o início, que a gente sempre homenagearia as torcidas, a torcida do time que fosse líder da competição. Diga, Juan. Eu gostaria de destacar nessa Sul-Americana o Nacional, que trouxe de volta o ídolo Luizito Soares. É verdade. O Luiz Soares vai enfrentar o Atlético Goianiense. Caso, aliás, Juan, o vencedor de Ceará e São Paulo pega justamente o Nacional, né? O Nacional ou o Atlético Goianiense, né? Não dá para você cravar quem passa. Tá certo, Juan? Agora a gente vai falar, Juan. Aliás, teve a Copa América feminina, que teve a semifinal. A Colômbia ganhou de 1-0 da Argentina e o Brasil ganhou de 2-0 do Paraguai. Já na grande final, o Brasil ganhou de 1-0 da Colômbia e foi campeão da Copa América feminina, né? O Brasil, que era favoritaço, acabou ganhando essa competição com o pé nas costas, não sofreu nenhum gol, Juan. E na disputa do terceiro lugar, a Argentina ganhou 3-1 do Paraguai. E com esse resultado, a Argentina é o terceiro time sul-americano a se classificar para a Olimpíada, Juan. Olimpíada. E também para a Copa do Mundo. Tá certo? E o Paraguai vai disputar a repescagem. Teve também a Eurocopa, né? A Eurocopa a gente teve a Inglaterra ganhando de 4-0 da Suécia na semifinal e a Alemanha ganhando de 2-1 da França. Já a finalíssima ontem, a gente teve 1-1 no jogo normal e na prorrogação, Juan, na prorrogação deu Inglaterra 2-1 para cima da Alemanha. Tá certo, Juanzinho? Tá certo. Tá chegando quase no final do nosso programa. Mandar um abraço pro meu amigo João Edas, rapaz. O João Edas, que é torcedor do Fortaleza. Um abraço, João Edas, grande artilheiro do segundo quadro aqui do Barro Preto. Tá certo, Juan? Mais alguma coisa, Juan? Mandar um abraço também, Juan. Mande um abraço, sabe para quem? Pro seu Alfredo, rapaz. O seu Alfredo lá no São Francisco. Sempre que pode, curte a nossa programação. Um abraço aí, seu Alfredo. Meu amigo professor Flávio Lima em Santana. A Raquel e o Julivan também acompanham a nossa programação. O Padre Francisco Menezes aqui no Barro Preto também curte o nosso programa. Na Itapipoca, Juan, o Filó, rapaz, o Filó também curte a nossa programação. Um abraço pro Filó. No Rio de Janeiro, a Karine. A Karine também curte a nossa programação. Ok, Juan? Ok. Agora a gente vai falar um pouquinho, Juan. Vai falar um pouquinho sobre Fórmula 1. Fórmula 1, eu sempre lembro, é a notinha do meu amigo Alberci Ripardo. Mais uma vez, falar que o meu amigo Alberci Ripardo tem o seu programa aqui também no YouTube. Faixa do Esporte. A gente teve, Juan, o grande prêmio da Hungria. E quem venceu foi o Max Verstappen.
o Hamilton foi o segundo e o Russell foi o terceiro. Então, a gente... Verstappen que tá aqui não Palmeiras, né? Tá, o Verstappen está disparado, né? O líder da competição. É o líder da competição. Ele está no campeonato de pilotos, Juan. Ele está com 258 pontos. O Charles Leclerc tem 178. E o Sérgio Pérez tem 173, é o terceiro colocado. Já nos construtores, tem a Red Bull com 431 pontos, é o primeiro colocado. Segundo, a Ferrari com 334 e a Mercedes é o terceiro colocado. Mandar um abraço mais uma vez para o meu amigo Nouven Tanques e a Rocirene. Mandar um abraço também para o meu primo Cezinha, rapaz, e o Douglas. Esses são os filhos do T-Club, também curte a nossa programação em Santana. O meu amigo Laerte, Juan. Juan, vamos embora? Por hoje tá bom, não dá? É. Só lembrando que o nosso programa tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal... Qual é o seu canal, Juan? UBC. UBC de Futebol. E o nosso programa acontece sempre às quartas-feiras, aliás, às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas. A gente leva tudo que acontece no futebol brasileiro, futebol profissional e futebol amador, dando destaque para o Cruzeirão do Barro Preto. Mandar mais uma vez um abraço aqui para a comadre Conceição, torcedora ardorosa do Cruzeirão do Barro Preto. Mandar um abraço também para o meu amigo Carlos Erlando, na Terra Nova, professor Carlos Erlando. Na Santa Rita, mais uma vez, meu amigo Valceli Cordeiro. E agradecer às pessoas que curtiram, que acompanharam a nossa programação até agora. Nós vamos marcar um novo encontro para a próxima sexta-feira. A gente vai relatar tudo que acontecer na Libertadores, na Sul-Americana nesse meio de semana. E vamos projetar a próxima rodada da Série A no final de semana. Então um abraço, boa noite. Fiquem agora com o hino do Palmeiras. Que a dureza do velho não tarda, e o Palmeiras matou da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar, vencer e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, o nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostenando a